Boa tarde, com vocês aqui o professor Ricardo. Estamos de volta com mais um História, mais História. E desculpe o atraso, o erro foi meu, tive que sair com urgência e terminei me atrasando. Já estou falando com o professor Anderson aqui. Ele com certeza já deve estar entrando na live. Deixa eu só convidá-lo aqui. E hoje nós vamos dar continuidade, ao vídeo anterior, a live anterior, que iniciamos a respeito sobre o que é história. E possivelmente vamos entrar também sobre a história como ciência, e falar um pouco a respeito de sua produção e análise. Deixa eu só... Nosso professor aqui... Já está aqui, já convidei. Convidei você agora, Anderson. Daqui a pouco o Anderson deve entrar. Bem, até aqui nós temos visto muita coisa interessante, a respeito desse tema. E o que tem me agradado bastante, tanto a mim quanto a Anderson e aqueles que têm acompanhado. Temos visto muito, a respeito da história como ela deveria ser contada, quais são os seus requisitos, E vimos muito a respeito de determinadas definições da história no último História Mais História. Nós terminamos por observar um pouco mais de perto algumas definições de historiadores importantes do Brasil e do mundo, Bem, este quadro é um dos quadros mais importantes que eu acredito, porque nele nós vamos tratar de como a escola deveria conduzir o ensino de humanidades. Eu acho que o que estamos tratando aqui em História, ele não é somente um assunto direcionado ao ambiente de História. Eu acho que serve como base para a História, para a Filosofia, para a Geografia, a Sociologia, a Antropologia. Eu acho que nesse íntere aí, em relação ao que estamos vendo, nós podemos avaliar que muitos conteúdos dos livros didáticos que são utilizados nas escolas públicas principalmente, mas esse não é só um problema da escola pública, esse é um problema da escola particular também, pois mesmo as particulares que utilizam, opa, o Anderson chegou aqui, que utilizam opa, já adicionei você, viu? Sistema, essas coisas todas, metodologia particular, terceirizada, ainda assim o material didático é produzido dentro de um âmbito específico, segundo aquilo que acredita a editora por trás, que está por trás. Então, para nós é bastante importante tratarmos desse assunto. Seja bem-vindo, professor Anderson. Anderson já está aqui conosco, pessoal. Pronto, estamos juntos. Então, como eu estava falando, para nós tem sido de grande alegria e satisfação, porque nem todo mundo toca nesse ponto, não aborda essa questão que tem sido abordada. E olha que nem chegamos ainda nos conteúdos propriamente ditos. Quando isso acontecer, obviamente que vocês vão notar ainda com muito mais evidência aquilo que temos falado, e caminhado um pouco devagar essa é a nossa terceira live, em relação a este assunto do conteúdo de história. Eu já peço a vocês que possam compartilhar, aqueles que estão chegando, compartilhe o vídeo, marque as pessoas que vocês acreditam que vale a pena assistir, pois nosso conteúdo, acredito que é de grande valor, valia para as pessoas, para pais, professores, coordenadores, pedagogos, e também os editores, a fim de que possam reavaliar essa questão em relação ao que se produz de história em sala de aula, o que se produz de humanas, no sentido geral, em sala de aula. Anderson, traga uma palavra para a gente aí inicial. Pronto. A gente estava comentando sobre isso já depois da última live, que
os assuntos que nós estamos trabalhando aqui, eles servirão, ou servem, né, para que tanto professor, como coordenadores, como alunos, em geral, eles tenham um acesso, né, a uma discussão, a uma conversa um pouco mais clara, né, sobre os assuntos de história. Então, o que a gente pede é que cada vez mais as pessoas que venham para essa live tragam seus questionamentos, suas colocações. A gente quer ouvir, né, mas muito mais do que querer ouvir, diante de muita coisa que já ouvimos e lemos, nós queremos colocar, né, diante do que nós vemos aí de história colocada e de metodologias, algumas coisas que precisam ser, no mínimo, né, reelaboradas, revisitadas, reajustadas. Então, para isso, nós estamos usando vários material, né? O pessoal que está entrando na live agora, eu vou continuar fazendo a leitura do livro da Vavi Pacheco e do Edward Cal sobre o que é história. Hoje eu vou também fazer a leitura desse livro, O Ensino de História. Esse livro é bem antigo no Brasil, mas ele é bem interessante, né? Ele tem a Vavi Pacheco e tem vários, uns 8 mais autores. E a gente vai caminhar, nós paramos no século XVIII, nossa conversa vai ser próxima do século XVIII. A gente caminhou com os roteiros que fizemos. Na verdade, a nossa live foi, e está sendo, sobre a história da história. Né? A história da história, e junto da história, nós vamos tocando em algumas metodologias que são aplicadas, que são colocadas, alguns teóricos. Um livro interessante para quem gosta de fazer coleção, esse aqui, ó, sobre os historiadores. Aqui é um compilado, Verônica Salles faz. Um resumo de cada um deles. Então, o foco é esse. O foco é que nós possamos, nessa live, fazer uma discussão sadia, tranquila, mas sem deixar de questionar, sem deixar de opinar, sem deixar de tocar nas metodologias e ajudar os colegas, né? Então, a gente pede que vocês continuem aí conosco, vocês possam estar divulgando aí a live. É uma live de 1 hora e 10. Nós começamos às 17 e pouco. Antes das 18h30, nós devemos encerrar. Mas nós queremos que você possa compartilhar, nos ajudar nesse sentido para percebermos aí algumas coisas. Já dando início, enquanto o Ricardo vai passando aí, depois eu volto para também estar distribuindo. Nós paramos na nossa leitura no século XVIII e no século XVII, no século XVII e XVIII. Só que nós precisamos colocar, já falamos isso aqui algumas vezes, que a crítica, e falamos isso na última aula, a crítica que é feita ao século XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, principalmente do século XII ao XVII, de não produção, nós vamos sempre reafirmar isso aqui para que fique claro que alguém pode pegar só esse vídeo, não pegar o passado, e pode não estar contextualizado. Nós fizemos uma defesa no vídeo passado. Nós fizemos? Não, nós, digamos assim, nós estamos juntos com vários que defendem o erro, né? Isso hoje, graças a Deus, até para alguns poucos historiadores de esquerda também, o erro que é concebido com a Idade Média, com os séculos XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, como se nesses séculos a história só precisasse dizer que foi dominado pela igreja, que foi doutrinação pura, que foi ausência de conhecimento, ausência de liberdade, ausência de cultura.
O aluno, muitas vezes, parece, se o professor dele não tiver feito leituras que vão além do que lê na faculdade, pelo menos na maioria das faculdades, o aluno vai receber do seu professor que do século XII ao XVI, XVII, nós estamos chegando aqui, todo conhecimento era pequeno, tacanho, de menor importância. Não deve ser tão priorizado, porque a igreja tinha as rédeas da ciência e de tudo mais. Bem, para introduzir nossa live, vamos colocar aqui uma coisa muito clara. É verdade, eu lembro que o professor Eduardo Borges, que é professor da UNEB, em Salvador, e foi meu professor na São Bento, ele dizia o seguinte: é inegável que a igreja ela é o único e o melhor preparado. Presta atenção que essa frase saiu da boca de um professor de esquerda, mas que é coerente com as suas palavras. Palavra do professor Eduardo Borges. Abre aspas. E pode ter até algum aluno dele que de vez em quando. Parece que o vídeo do professor, que a internet parou lá do professor Anderson. Enquanto ele retorna, você voltar aí, sinalize para poder te reinserir na live, ok? Por favor, sinalize. Parece que o professor Anderson teve um probleminha lá, mas assim eu readiciono ele aqui, tá certo? Bem, eu vou tomar alguns pontos a partir de onde ele parou, a fim de explicar aos que estão aqui que passamos pela Idade Média, mostrando claramente o quanto a Idade Média produziu e que até determinadas palavras, terminologias que são utilizadas, como por exemplo Idade das Trevas, não cabem, né? A própria produção literária do Ocidente é gigantesca, enquanto que quando você compara com outras produções literárias de outras regiões, você não tem sequer a 10ª parte daquilo que foi produzido em conteúdo literário pelo Ocidente. Né? E o professor Anderson ia fazer com certeza uma afirmação do professor Borges, que foi um professor dele da São Bento, era professor da Católica em Salvador. E assim que ele sinalizar aqui, eu retomo com ele a live. Mas, Anderson, se você sinaliza aqui para mim que você já retornou, deve ter sido coisa na internet dele. Eu acho que foi problema de internet mesmo. Eu acho que foi internet lá mesmo, porque ele não está recebendo, deve estar recebendo o convite agora. Pronto, ele já apareceu aqui, pessoal. Já estou aprovando ele aqui, viu? Ele vai... É melhor. Ele já vai retomar, tá certo? Mas como eu estava falando, nós vimos que a produção literária do Ocidente simplesmente era gigantesca em relação a outras produções literárias. Anderson, retome de onde você parou, por favor. Pronto. O professor, gente, desculpem aí a queda da internet, deve ter sido a internet. O professor afirmava que a igreja, Borges, né? ela foi. Isso, o professor Eduardo Borges. Né? Isso, Eduardo Borges, ele afirmava que a igreja, e ele é medievalista, né, formado, fez mestrado em Portugal e tal. Ele disse que a igreja era o melhor, foi o melhor arqueduto encontrado pós-queda de Roma que a humanidade poderia ter para a produção literária, para guardar aquilo que a humanidade tinha naquele momento. Depois da queda de Roma, o professor fazia as seguintes perguntas: quem é que tem estrutura hierárquica de organização social? A igreja. Quem é que tem estrutura de prédios, de bibliotecas? A igreja. Não é à toa que as maiores e melhores faculdades do mundo, ainda hoje, surgem no século XII, século XIII,
século XIV, e com a igreja. Foi a igreja. Foi outra pessoa, foi a igreja. Quem é que tem. Quem é que sabe ler? Os copistas, os tradutores, a igreja. Ou seja, a igreja não é que a igreja tomou para si. É isso que precisa ser ajustado. Não é que a igreja tomou para si a tutela ou a conduta da sociedade no que diz respeito ao conhecimento e à produção do mesmo. É que a igreja era a única que tinha capacidade para fazê-lo. Não Se tinha ninguém com preocupava em fazer capacidade isso. para analisar documento. Diga aí, cara. Que se Fala. preocupava em fazer isso. Essa é uma questão Exato, importante. Você tinha exato. a igreja e o povo também, você tinha também a cultura judaica, que também tinha essa preocupação de produzir a sua própria literatura e manter essa literatura escrita. Longe disso, né, você tem aí o mundo, os escritores romanos, que também faziam alguma coisa, e os gregos, mas na Idade Média, ali depois do século XVIII, principalmente, desculpe, depois do século VIII, principalmente na introdução da escolástica, depois da patrística, você só vai ter a igreja mesmo. Você não vai ter mais Roma fazendo também isso como papel civilizatório, porque Roma já tá caindo ali no século V, né? A Roma ocidental, e é a igreja que vai terminar amparando o Ocidente com essa questão cultural e, como bem lembrou antes agora, com a fundação das primeiras universidades, que são as maiores universidades do mundo. E vale ressaltar mais uma vez a frase de Anderson. Não porque a igreja proibiu que alguém tivesse conhecimento. Esse tipo de ensinamento é equivocado. Muito pelo contrário, a igreja manteve o conhecimento porque ela se preocupou que a produção literária era um assunto importantíssimo. Então ela deteve esse conhecimento por causa exatamente disso. E muito interessante é que do berço da escolástica é que vai surgir a própria revolução científica, onde a maioria dos estudiosos que vão produzir aprenderam aos pés de monges, dentro das maiores faculdades, que padres e monges eram os professores. Então, isso tem que ser levado em consideração. Essa frase do ex-professor do Anderson é simplesmente fantástica. É, inclusive, um dos professores de cadeira renomada em Salvador, não é isso, Anderson? Isso, com certeza. Hoje ele está até com um programa aí, se eu não estou enganado, um aluno meu mandou um link, ele tem um programa na TV aí que eu esqueci. Mas assim, para a gente compreender que a Vavi Pacheco, como outros historiadores, não todos, viu, eles pecam muito no afã, no desejo de diminuir o cristão e o cristianismo, você acaba trazendo inverdades ou omitindo o real peso da influência da igreja. Para você ter uma ideia, a produção de muitos da Idade Média, muitas vezes, tem um historiador nesse livro aqui, estava dando uma lida nele essa semana, que ele diz o seguinte, olha, você prestar... pronto, eu vou pegar, não era esse, não vou pegar. O Mark Bloch. Mark Bloch é tão conhecido no meio acadêmico. Mark Bloch disse o seguinte, olha, é inegável conhecer que a igreja ela é um fio condutor da sociedade. É inegável entender que há várias etapas de sociedade feudal. E não, por mais que eu seja um leitor de Marx, é o Mark Bloch que está dizendo, por mais que eu seja um leitor de Marx, eu desconsidero feudalismo versus capitalismo. Eu acredito que houveram fases feudais, várias fases do próprio feudalismo. Marx diz o seguinte, você não pode fazer esse tipo de comparação e sim, você precisa, é porque eu não estou aqui com o livro, porque esse livro eu vou falar depois que eu acabei de comprar, mas tanto o Mark Bloch, pelo que eu percebi no comentário aqui, como o livro que eu estou lendo do feudalismo, manda que o professor, ao analisar a Idade Média, examine a Idade Média. E não fique fazendo comparações que Karl Marx fez, que o fulano de tal fez, feudalismo versus não sei o quê, e blá, 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 porque não há. O Marx disse assim,
O feudalismo é o feudo, é o senhor feudal conduzindo. O industrialismo é a indústria conduzindo. Uma besteira sem futuro, mas está no livro. Anderson, me Então, permita fazer assim, um cada comentário sobre isso. época. Pode sim, Ricardo, por Me favor. permite fazer um comentário sobre isso. É aquela questão de professores que recém-formados que ficam somente amparados em uma linguagem dos intérpretes da época, ao invés de analisarem as documentações, as fontes reais, aquele assunto que começamos no primeiro vídeo e reforçamos no Isso, segundo vídeo. Né? isso. Ou seja, as abordagens em sala de aula terminaram por tomar um tipo de eco ligado a perspectivas de interpretações de outros. E os professores ficaram simplesmente baseados nessas interpretações, ao invés de investigar os temas dentro das fontes, olhar esse período, e olha que quem está falando é Mark Bloch. Essa citação dele é Isso. fantástica, né? Inclusive, aquele outro dia eu estava lendo aqui, estava fazendo o seu acompanhamento com o livro dele, né? Que é um livro muito famoso e normalmente um dos mais lidos dentro das faculdades. Mas você percebe que este olhar cuidadoso traz para nós uma compreensão muito melhor. De fato, o Sim, feudalismo e todo o sim. período histórico, ele tem os seus altos e baixos e as suas compreensões dentro de seus momentos específicos. Então, o Dentro da sua feudalismo estrutura. dentro Dentro da sua dentro da sua estrutura. estrutura. Da sua Exatamente. estrutura. Continue, por favor. Desculpe eu ter tomado a palavra. Não, tranquilo. A cooperação aqui é mútua. Então é isso. Se você vai. Isso aqui é a nossa introdução, que a gente vai entrar aqui, mas eu fiz questão, por quê? Porque nós vamos entrar aqui no século XIV. Então, se você vai ensinar a Idade Média, nossos colegas professores que possam pegar esse vídeo, que algum aluno passar para você, entenda uma coisa. Eu dou aula de Idade Média, Ricardo dá aula de Idade Média, eu conheço os livros que são tratados e sei muito bem qual o caminho que é tomado. Nós não estamos aqui diminuindo o seu conhecimento. O que nós queremos é que seja ajustado. Não somente nós. Há uma voz que ecoa em vários historiadores de uma revisão. Isso. Revisão, porque assim, a Idade Média precisa ser tratada como Idade Média. Esse livro que eu comprei aqui há poucos dias para ler sobre a Idade Média, ele já coloca isso também. É um livro novo agora da literatura, que a Idade Média precisa ser analisada como etapas da Idade Média e precisa ser visto. Porque se você for olhar na Idade Média, você, por exemplo, deixa eu dar um exemplo bem infantil. Se eu for comparar a Idade Média com o período industrial, lógico que eu vou dizer que a Idade Média é atrasada, ela não teve contribuição e por aí vai. Esqueça o período posterior, que não tem nada a ver com a Idade Média, porque eu não nasci ainda. Nós estamos no século XII, XIII, XIV. Quando você olha para a Idade Média, você vai ver as novas tecnologias das rodas, as novas tecnologias de plantio, você vai ver as novas tecnologias para arar a terra, as novas tecnologias de moinho, novas tecnologias de escrita, e por aí vai. De A Idade Média irrigação. de irrigação, a Idade Média produz, aliás, não a Idade Média, vamos dizer assim, por exemplo, deixa eu dizer aqui um texto desse livro aqui, que todo professor, se fez história em alguma faculdade, leu de alguma forma, que tem a ver com o nosso assunto. Pronto. A história deve estudar os homens, procurando explicar suas relações entre seus diferentes grupos, porém, buscando estar atento ao seu período, recorte e época. Isso é fazer história, é o que Ricardo disse. É examinar aquele período, sem concepções posteriores. Exato. Não dá para fazer isso. E alguns professores caem nessa armadilha infantil, alguns por despreparo, outros porque querem trazer mesmo uma doutrina que eles acreditam, socialista, comunista, seja lá o que for, querem introduzir um momento que não cabe. Gente, eu tive 3 professores de Idade Média, um na faculdade e 2 em palestras. Todos eles disseram: se eu acreditasse em Karl Marx,
É impossível estabelecer Karl Marx na Idade Média. É impossível. Não dá. Não existe como um homem historiador pensante estabelecer o que Marx escreveu para o feudalismo. Não encaixa, não cabe, é muitos buracos. Isso eu estou falando de professores de esquerda, que são marxistas. Só que parece que está se produzindo uma leva de professores que ficam só lendo livretinhos ou artigos e vão dar aula. Não. Se você... O ofício do historiador, que tem... E eu vou passar para o professor Ricardo. O ofício, as ferramentas, é onde nós estamos nessa live, desde a passada. Ele precisa passar pelo olhar atento às fontes, e esse olhar atento às fontes, ele precisa se ater ao seu período. Eu não tenho como comparar carro puxado de boi com a máquina a vapor. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O cara fica fazendo jogo. Por mais que eu fosse marxista e eu acreditasse na luta de classe lá no período industrial, ela não cabe no feudalismo. Não dá. E isso é uma fala dita pelos professores. Pelos próprios professores de esquerda. Pelo próprio Marc Bloch. Marc Bloch. E esse professor, Eduardo Borges, eu lembro quando ele falou de cada historiador, e ele colocou lá a linha do Karl Marx, e ele disse, olha, Karl Marx tem razão para os marxistas em vários pontos. Na Idade Média, eu duvido quem consiga encaixar toda a teoria do Karl Marx na Idade Média. Não tem. Não dá. É impossível. Porque não? Há na Idade Média fases de período feudal. Mas não há essa luta de classe na Idade Média que eles querem encaixar, infelizmente. Então, para voltar para o professor Ricardo, a primeira leitura que eu faço de um livro, o livro é o Ensino de História. Isso aqui é o primeiro livro dado para os professores lerem para dar aula no Fundamental. Manda que o professor se detenha aos fatos históricos, às fontes primárias, dentro do seu tempo e do seu recorte. É simples. É o que o Ricardo diz. A maioria dos professores dão aula em cima de releituras dos livros didáticos, mas não de material que ele procurou ler. Ricardo vai fazer a fala dele nesse assunto e nós avançamos um pouquinho no tempo para entrar no século XVIII, depois dessas nossas considerações iniciais. A própria obra de Marx, ela é impossível de explicar até o que vem posteriormente. Por exemplo, se eu pegasse a segunda revolução industrial, né, final do século XIX para início do século XX, e tentasse dizer que a primeira revolução industrial não teve nenhuma contribuição para a humanidade, eu estaria sendo um leviano em relação à história. Então, se eu utilizo esse tipo de metodologia da qual os assuntos mais recentes negam a realidade da produção e da contribuição dos assuntos mais antigos, eu estou sendo leviano e negando essa realidade. O problema é que parece que as pessoas querem tornar a obra de Karl Marx uma obra universalmente inegável e aceita. E não é. O fato é que ela, inclusive, já foi até mesmo negada pela escola, como se diz, da economia. A obra já se tornou, inclusive, completamente incondizente com a realidade e a proposta que foi colocada por Karl Marx. O fato é que, se eu simplesmente, como historiador, tenho um olhar pela perspectiva de obras que foram escritas a respeito do período, e eu me nego como professor, como historiador, a ir diretamente às fontes, fazer uma avaliação segundo aquilo que os critérios e as ferramentas, como bem falou Anderson, que estão diante de mim, eu não sou um historiador, sequer posso ter a coragem de me chamar de historiador, porque eu continuo simplesmente querendo ficar amparado pelos livros que foram colocados e pelas teorias de outras pessoas, ao invés de encarar uma investigação muito mais séria do período e do recorte histórico e dos personagens que conviveram naquele período e dos personagens, não podemos esquecer isso. A história não é produzida por eventos, a história, os eventos são produzidos por personagens. Essa descaracterização, inclusive, é um dos pontos que eu quero abordar em outro vídeo,
né? Nós não podemos fazer história descaracterizando os personagens. Os personagens é que causam os eventos. Não existem eventos que têm causa própria. Isso não existe. São pessoas, até a própria, todas as próprias revoluções humanas são pessoas que são as causas motoras dessas revoluções. Então, eu não posso simplesmente pegar um recorte histórico pelo próprio fato histórico. Eu preciso pegar um recorte histórico e ali desenvolver pela perspectiva dos envolvidos, dos agentes daquele momento. Mas voltando ao ponto, a questão é, e que fica muito claro, é que a história ela passou a ser contada simplesmente pelo viés de olhar daquele que fez um resumo dela e que é muito considerado no âmbito da história. Então, o historiador, professor de sala de aula, que saiu do âmbito de pesquisador e se tornou simplesmente o lecionador, passa a se tornar uma pessoa satisfeita com o tipo de conteúdo que ela tem lido e tem sido produzido como resumo para que ela possa aplicar essa aula. E, inclusive, não quero aqui desmerecer mais uma vez, mas a maioria de professores recém-formados se contentam, inclusive, com os conteúdos do material didático, ao invés de, mais uma vez, ter a coragem de fazer uma investigação mais apurada para ser um professor mais completo sobre aquele tema específico e o seu período em evidência. Mas não, o professor está condicionado ao material didático, ao recorte que ali está, à linguagem imposta e termina por não produzir em sala de aula o seu conteúdo verdadeiro em relação àquele evento histórico, aquela quantidade de agentes históricos, entre outras coisas mais. Então é disso que se trata. Imagina, se Mark Bloch diz uma coisa dessa a respeito de Karl Marx, jamais o seu material poderia fazer uma referência em qualquer integridade que seja em relação ao período medieval. Nós já temos, inclusive, provas cabais de que é impossível que a própria obra de Karl Marx consiga compreender todos os eventos humanos dentro daquilo que ele chamou da dialética histórica. Então, eu não tenho porquê, como professor, ficar detido ao conteúdo de um material que foi produzido por um professor, mesmo que ele seja um excelente professor, mesmo que ele seja um excelente historiador. Eu posso até ter este material, é óbvio, nós precisamos de material, de livro-texto, precisamos de livros-textos de professores de várias vertentes. Mas se eu, como historiador, repito, não tenho a coragem, a decência de ir às fontes, poxa, Mark Bloch fez citação desse material aqui em relação à Idade Média. Bem, onde é que está esse material? Se eu não tenho pelo menos o ânimo de fazer essa investigação, além de ter lido aqueles que escreveram sobre essa fonte, e eu não tenho coragem de ir à fonte também, ter um olhar meu, uma investigação minha, isso me coloca como um professor completamente reducionista em sala de aula, um professor incompleto em sala de aula, e por isso mesmo termino por me contentar com aquilo que é o conteúdo de um material didático que está ali disseminando a ideia do seu autor e dos interesses da editora. Eu tenho um outro ponto muito interessante. Conversando com um outro professor, amigo meu, ele me disse que a dificuldade que ele tinha em relação aí às fontes é que essas fontes daquele período muitas delas estavam em latim, muitas delas só tinha em inglês. Há uma dificuldade mesmo no Brasil de você encontrar fontes em nossos idiomas, principalmente quando se trata de fonte literária. Né? Você tem mais o quê? Recortes dessas fontes. Você tem um historiador, investigador que fez que escreveu um livro e colocou ali, né, recortes desses materiais, e esse material foi traduzido do original para o nosso idioma. E, de fato, alguns fatos históricos estão desta maneira. Mas o que é que cabe a um professor? O que cabe a um professor é ele se esforçar. Cabe a um professor, sim, aprender dos idiomas. Eu me lembro que vi professores em faculdades negarem a necessidade de um professor investigador aprender um segundo idioma, um terceiro idioma. Ora, imagine, você é um investigador, você precisa ir direto às fontes e você não se preocupa em aprender um segundo, um terceiro idioma. Isso precisa ser colocado em xeque também. Então, às vezes, existe essa questão ligada à documentação antiga. Eu digo a documentação tanto da antiguidade como documentação da Idade Média. Né? Esses são os dois períodos mais complicados em questões de tradução de fontes. Mas isso não pode ser um empecilho em nossa busca pela verdade, a fim de que possamos ser um professor mais completo, a fim de que possamos lecionar
com um pouco mais de, é, de elasticidade na compreensão e também naquilo que nós ensinamos em relação ao que aconteceu em determinados períodos. Então, mais uma vez, a fonte é um dos assuntos mais importantes para um professor, para um historiador investigativo. Eu não posso simplesmente me contentar com os livros textos produzidos pelos meus colegas. São bem-vindos, é óbvio. Eu tenho vários livros textos, Anderson tem vários livros textos. Eu preciso, você precisa. Mas não pode haver um contentamento com livros textos somente. Eu preciso ir aos documentos da época, eu preciso ir às fontes da época, eu preciso ter o meu olhar de historiador, eu preciso ter o meu olhar como pedagogo, como mentor, como professor de história. Eu preciso verificar a fonte a fim de, inclusive, julgar, pesar se aquilo que foi dito no livro-texto, seja por Mark Bloch, seja por Vavi Pacheco, por quem seja, eu preciso verificar se aquilo que foi ensinado é real. Eu não posso me contentar somente com o olhar daquele que produziu um resumo sobre a fonte. Isso, gente, eu estou repetindo mais uma vez, porque isso é fator sine qua non diante do quadro que nós vivemos em nosso país. Eu não, repito, eu não estou aqui defendendo que em escola tem que ter um ensinamento de direita. A questão não é essa. A questão é que na escola tem que ter um ensinamento a respeito da história, de fato ligado à fonte. O que é que a fonte diz? A fonte diz isso. Não me interessa o que Marx diz, não me interessa o que Bloch diz, não me interessa o que outros dizem. O que me interessa é agora eu posso até trazer um olhar, ó, fulano de tal pensa dessa maneira, ciclano pensa dessa maneira, tem esses olhares em relação, interpretativas em relação a este período, e isso sim é possível de minha parte fazer, é possível da parte de um outro professor fazer. Agora, considerar o olhar daquele que produziu uma obra sobre o período como sendo o olhar verdadeiro do período, isso, gente, isso é leviano. Isso é leviano, isso não é correto para um professor, isso não é correto para um historiador, isso não é correto para alguém que produz conhecimento e que ensina. Então, esse aspecto da fonte é um dos mais impressionantes e eu não posso me contentar de maneira alguma com os livros textos. Tenho-os, preciso deles, preciso desse olhar diversificado e preciso, muito mais ainda, da fonte. Eu preciso verificar que cada período tem sua glória, cada período tem a sua grandeza, cada período tem também seus altos e baixos dentro daquele recorte histórico. Né? Você vai olhar o período da Revolução Científica, você tem ali aquele caminhar, né, devagar, logo ali no início do século XVI, mas quando você chega no século XVII, você já tem a Revolução Científica crescida, vai ser a base para o renascentismo e o que vai ser o iluminismo futuramente. Então, se você nega o que nasceu desculpe, né, a Revolução Científica dentro do renascentismo, tá? Só uma correção aqui. Mas quando você nega aquilo que cada período desse produziu, que foi justamente o que permitiu que outros períodos viessem com muito mais produção, você está negando a história. Ninguém pode ter um futuro sem a história. Então eu não posso simplesmente me fazer cego em relação a isso, me fechar para a possibilidade de uma investigação mais apurada, ligada às fontes, meticulosamente, sendo um professor muito mais, como é que se diz, equilibrado em relação a essa questão de apresentação dos conteúdos. Se eu faço isso, gente, eu estou permitindo que o meu aluno ele tenha um conhecimento muito mais sério. Eu não estou induzindo ele a simplesmente aquilo que eu quero. A questão é que também falta, às vezes, me perdoe, professores, mas falta, às vezes, moralidade em nós mesmos. Às vezes, nós estamos sendo tendenciosos. Isso não pode acontecer. Tem que acabar esse assunto relacionado à tendenciosidade do professor em sala de aula. Isso tem que ter um fim. É preciso voltar a uma didática, a um ensino muito mais ligado à própria ciência daquela disciplina do que a ideologia que ela representa. Eu não posso me comportar em sala de aula como um professor ideológico. Eu preciso ser um professor cientificista neste momento, que estou ensinando a disciplina de história. E aí vem até a questão, não quero acelerar as coisas, Anderson, mas aí vem a pergunta, eu sou o quê? Um professor de história ideológico ou entendo história como uma ciência? Se não, pelo meu próprio comportamento ideológico em sala de aula, estaria negando a história como ciência. E aí vem a questão, né?
Eu faço uma ciência em sala de aula? Eu levo meus alunos a investigar de maneira metodológica, né? Eu tenho metodologia mesmo? Ou eu só estou fazendo em sala de aula uma questão, né, dentro dos vieses das interpretações, principalmente dentro das vieses das interpretações marxistas? Eu tenho que escolher essa questão aí com muita seriedade. Então, tanto na produção do conteúdo para as editoras, para os professores que são auxiliares de editoras em produção de conteúdo, quanto ao professor investigador, o professor lecionador, é preciso o historiador observar isso, né? As fontes são necessárias. Eu não posso me contentar com um livro-texto produzido pelo meu colega. Eu até quero, preciso, mas o contentamento disso é perigoso. Professor Anderson. Isso, né? Como nós estamos falando, para quem pegou o vídeo a partir de agora, nós estamos aí com a Iraildes, Francisco Barbosa, que reúne aqui conosco, tem a doutora Maria Betânia, minha irmã em Cristo, né, lá de Campina Grande, Deus abençoe nossa irmã, está conosco aí também. Gente, como a gente está falando já há alguns dias, essa disciplina, História, ela precisa passar pelos requisitos. Ricardo foi feliz, mais uma vez, no momento onde ele disse, e é uma pergunta que nós precisamos fazer a nós que pensamos como direita, pessoas que pensam como esquerda. Quando eu entro em sala de aula, eu estou dando aula de história ou estou dando aula daquilo que eu quero induzir o meu aluno? Temos que ser sinceros conosco. Eu não tenho problema, desde que você não seja falso com a sua aula, né? Seja claro, seja honesto com você mesmo e com a sua aula. Quantas vezes eu assisti aula que estava claro que o cara não estava dando aula de história? Quantos casos nós temos de alunos que têm se levantado de banco de escola? Eu posso te dizer vários. Banco de faculdade, banco de escola, porque o cara larga a história lá para falar mal do Lula, ou larga a história lá para falar mal do Bolsonaro. Sim, é aula de história ou é discurso político? Nós temos que ter tempo para isso, gente. Ou a gente volta. Tem uma escola que eu trabalho aqui, que uma professora ficou chateada, porque o grupo de WhatsApp de professor, que tem professor de história xiita, é o pior que existe. Então, assim, aí começa com indireta. Um cara dizendo assim, não sei o que, cortar a cabeça do Lula. Aí o outro vai, bora enrolar Bolsonaro com as tripas. E não sei o quê. Quer dizer, é uma pobreza, me perdoe a palavra, é uma pobreza de discurso que não leva a lugar nenhum. São indiretas. Indiretas. Eu coloquei no grupo e a diretora, ainda bem que aceitou, que eu já estava cansado de ler bobagem. Eu disse, gente, se você, eu sou de direita, sou de história. Se vocês quiserem marcar uma aula, só nós professores, uma mesa redonda, para discutir o assunto, vermos qual é o assunto que vai para a sala de aula, e quiserem sair do âmbito Bolsonaro-Lula, vamos marcar. Bora marcar uma aula, vamos marcar uma mesa. Pergunte quem marcou. Ninguém. Porque ninguém quer discutir história. Ninguém quer discutir história, ninguém quer ensinar história. Parece que virou um bando de, me perdoe a palavra, se algum deles aí estiver assistindo, que eu acabei de jogar a live aqui no grupo de ex-alunos da Faculdade de São Bento. Então, se você estiver escutando, aí já foi. É o seguinte, o problema é que o professor abobalhado, e quando eu digo abobalhado, seja ele de esquerda ou seja lá qual for a ideologia dele, ele perde mais tempo querendo levar o aluno a acreditar no que ele acredita. Aí nós voltamos à afirmação do professor Ricardo. Esse professor vai cometer o mesmo erro porque ele não levou o aluno a analisar a fonte. Ele quer apenas que o aluno aceite a leitura dele da fonte. A leitura que ele faz da fonte. Aí é difícil. Fica uma corda, cada um puxando do outro. Então, assim, Aí ninguém ganha. exato, cada um puxa de um lado. Então, assim, vamos colocar lá como foi o feudalismo. Pronto. Feudalismo, não, como foi o século XIII e XIV? Século XIII e XIV teve produção na área de ferragem, produção na área agrícola, produção na área de moinhos,
produção, produção, produção. Aí coloque assim do Exato. lado, depois que você der aula. Depois que você der aula sobre a Idade Média, coloque do lado. É certo dizer que esse período é a Idade das Trevas? Que não se produziu conhecimento? O que é que vocês acham? Gente, é impossível que o aluno, ao assistir uma aula do que ocorreu na Idade Média, ele concorde que não houve produção de conhecimento na Idade Média. O Se você aprofundamento da apresentar para ele, matemática foi desse período aí. Pelo amor de Deus, que exato, vai dar justamente o laço para vir o nascimento da Revolução Científica, gente. Mas continue, exato. desculpe. Não, não, corretíssimo, cara. Pode interromper lá que você quiser. Mas sabe como é que essa aula é dada? Uma vez eu vi o cara dando essa aula, sabe como é que ela é dada assim, ó? Gente, bem, chegamos na Idade Média. Como vocês sabem, me perdoem meus professores de história, meus colegas, mas olha como é que essa aula é dada. Chegamos na Idade Média. Como vocês sabem, a Idade Média é um período escuro, dominado pela igreja. Aonde as pessoas não pensavam. Eles Meu eram Deus. induzidos, tudo o que eles faziam era a igreja que mandava. Eita. Nesse período não se produziu nada. Nesse período, gente, é de uma idiotice, me perdoe a palavra, quando o professor de história cai nessa bobagem de dizer que não há produção literária, matemática, teatral, de arte, de pintura, seja lá do que for. Mas o problema é que esse professor que foi doutrinado, ele está com um problema nas mãos. Qual é o problema? Ele precisa dizer que a igreja é má, que a igreja doutrinava as pessoas. E, ao mesmo tempo, ele precisa falar de toda a produção boa nesse período que a sociedade produziu. O problema é que não dá, ele não consegue separar. Ele não é inteligente, parece, o suficiente para compreender que ele pode falar mal da igreja onde a igreja errou. Fale. Se a igreja queimou alguém que não devia, se a igreja perseguiu alguém que não devia, se a igreja por acaso fez algo que não devia, fale. Prove. Traga documentos. Mas aquilo que a igreja fez, diga. Explique. É difícil. Por exemplo, com Hitler, a gente faz isso. Com Hitler, todo livro de história coloca lá que Hitler foi um grande economista, que Hitler trouxe a Alemanha para o pico da economia naquele período, que Hitler fez isso bom. Alguém ama Hitler por causa disso? Não. Ninguém ama Hitler por causa disso. Mas fala-se o que Hitler fez e o que Hitler não fez. E por que que com a igreja tem que esconder o que a igreja fez? É uma pergunta que você, ao assistir essa live, você precisa fazer para o seu professor. Por que que o que a igreja fez de produto literário, geográfico, importante para a ciência, tem que ser escondido? Por que que até o nome de quem produziu essas coisas, quando está associado à igreja, é escondido, é manipulado? Qual o problema que a história tem com a igreja? Com o cristianismo? É preciso. E eu não estou falando aqui como cristão, não, gente. Estou falando aqui como historiador. Eu não posso ter problema com uma fonte. Se de Hitler eu digo o que ele fez de bom e o que ele fez de mal, então da igreja eu preciso cumprir o mesmo papel. Sem problema, desde que haja coisas más e boas para falar sobre, seja esse personagem, ou instituição, ou esse fato, ou seja lá. Por exemplo, vou voltar para Ricardo. Quando eu dou aula sobre a Segunda Guerra Mundial ou a Primeira Guerra Mundial, alguém aqui vai concordar que as pessoas se matem? Não. Mas quanta produção houve na Segunda Guerra Mundial? Precisa ser dito. E a produção que houve científica? E os males maiores que essa guerra evitou que ocorresse? Então, é o seguinte, o que nós estamos defendendo aqui é que o historiador, ao olhar para a fonte, seja ela uma pessoa, seja um discurso,
seja uma música, seja uma imagem, ele seja fiel à fonte. Se naquele período é para falar bem, fale bem. Se é para falar mal, fale mal. Mas não esconda. Não faça recortes tendenciosos. É isso que o historiador tem que ser. Ele tem que ser historiador, por mais que ele discorde. Mas ele vai mostrar o fato. Tá aí. Essa pessoa fez isso aí. Agora, também fez isso aqui. O que é que vocês acham? Ricardo? O problema, Anderson, é que parece que é uma necessidade ideológica de se negar a igreja a todo e qualquer momento. Essa é a questão que eu sempre percebi, né? Não somente dos professores no ensino fundamental e médio, mas principalmente nas faculdades. Essa tentativa de destruir a caracterização do período medieval, daquilo que foi o feudalismo, é justamente aquilo que foi o papel da igreja, é tentando destruí-la. Ora, se você vai olhar a própria produção literária, que falamos bastante no vídeo anterior, recomendamos que você assista, você que está assistindo aqui agora, a produção literária do Ocidente, nesses 1000 anos aproximados, né, do medievo, é a maior produção do mundo. É a maior produção do mundo de obra literária. E eu estou falando de obra literária de grande profundidade. Só a obra de Tomás de Aquino é incomensurável. É incomensurável. Né? Você pega professores hoje e toma aqui a obra de Tomás de Aquino. Ó. Lê aí. E o professor sente diarreia. E vai falar a respeito de período das trevas. Aí você vai para a USP, pega lá uma dissertação de mestrado, não sei o que lá, das profilaxias anais. Me perdoe ter que falar isso aqui. Aí vai me chamar. Qual é o período das trevas, quando você compara? Qual é o período das trevas? Compara com a obra de Tomás de Aquino, não tem comparação. Isso não se compara nem com papel higiênico, gente. Então é disso que nós estamos falando. A riqueza produzida, a riqueza literária produzida pelo período medieval é fundamental. E outra, viu? Mesmo com o renascentismo, não esqueça. Mesmo quando o renascentismo nasce ali no século XIV, mesmo quando ele nasce, ainda a maior produção é da igreja, é dos pensadores da igreja. Aí vem lá como é que se diz? A Revolução Científica. Os maiores cientistas do período, os maiores matemáticos, aqueles que vão produzir conhecimento astronômico, são cristãos. Aí você vai para a introdução do iluminismo. Somente no iluminismo que você começa a ter um rompimento. É a partir do iluminismo que, de fato, você tem um rompimento, digamos assim, pragmático, daqueles pensadores que vão começar a negar a existência de Deus. Já no meio do iluminismo. Só que depois você tem o quê? Você tem o retorno ao clássico, né? o neoclassicismo. E aí você tem novamente a percepção da necessidade de se ter todo esse bojo do que a igreja tinha produzido e também a literatura clássica, grega, romana. São os E até hoje, gente, são as maiores fontes de estudos de filosofia do mundo. E literatura. Aí a pessoa, como é que um professor tem coragem de chamar esse período de período das trevas? Como é que tem coragem de tentar negar a produção, tanto produção, como antes bem colocou, tecnológica da época, que não pode ser negado o avanço tecnológico do período medieval. A maneira como eles colocaram as rodas para o aumento da produção têxtil, gente. Somente com a Revolução Industrial é que você vai ter uma diferenciação do que é a produção têxtil. Mas ali, com a produção daquele período ali, da maneira como os moinhos começavam a produzir as coisas, os maquinários de moinho, você teve um aumento da produção têxtil. Aí depois ela se torna uma produção industrial, o que vem ter o seu aumento e a diminuição do valor da roupa, justamente porque se agora começava a produzir em série. Negar todo esse momento que foi a base dada pelo conhecimento obtido na escolástica,
É a mesma coisa que você tapar o olho, dando aula em sala de aula com os olhos vendados. Você não pode ser um professor do olhar de um outro professor. Você pode completar o seu olhar com o olhar de um outro professor. Mas você não pode ser um professor pelo olhar do outro. Você precisa ser professor de fonte. Você precisa ser um professor que investigou. Ora, eu olhei, vi a opinião de Mark Bloch, vi a opinião de Vavi Pacheco sobre o período, discordo de ambos. Pelo menos você teve coragem de ir à fonte para poder negar. Ah, eu investiguei, concordo com o Bloch. Pelo menos você investigou. É disso que se trata. Mas não ficar manipulado continuamente e se permitir manipular os demais. Anderson. Sim, sim. Então, assim, no livro da Vavi Pacheco, nós estamos fazendo a leitura desde o início da live, século XII, XIII, começa a aparecer o que virariam fontes de história, né? O estudo dos brasões, estudo da epigrafia, foi a minha leitura última, na última live. Estudo das genealogias, que são as linhagens familiares, o que é que mais vai aparecer do século XII e XIII. Isso século XII, viu, gente? Onde não se produziu conhecimento nenhum. Estudo dos selos e da sigilografia. O que é que vai aparecer mais aqui? O estudo, a numismática, estudo das moedas cunhadas. Pessoas se dedicaram só a estudar moedas. Ou seja, gente, tudo isso é século XII e XIII. Isso. Não existe ninguém que estude moeda, brasão, genealogia, linhagens familiares, que não tenha que beber nesses caras, nessa produção, no que eles fizeram. Se eles não produzissem lá, Como é que ia para conseguir saber das interpretar o famílias. significado dos brasões familiares para poder interpretar Exatamente. corretamente a história? Não tinha como. Tinha como, né? A gente não poderia nem ter assistido Game of Thrones. Pois Imagina o é. prejuízo, a gente não saber daqueles brasões. Era um absurdo. Aí a Vavi Pacheco vai para o século XIII, XIV, XV e dá um pulo para o XVIII. Foi onde nós paramos. No XVIII, há essa ruptura. Ruptura É, das pessoas que dizem ter a luz. Os isso. iluministas. Os iluministas que, abrindo aqui um parêntese, no cunho teológico, que é a nossa outra graduação, é os trevistas. Mas eu vou chamar eles aqui de iluministas, porque eu estou falando como historiador. Eu vou dar essa colher a eles. Deixar eles Fica como iluministas fica mesmo. essa dica. Fica essa dica. Fica você não achar que eles são tão iluminados assim. Ou seja, qual é a manipulação de conhecimento que vai ter aqui? Compreenda. Eu não tenho. O problema desse cunhar, desse grupo de pensadores, porque não adianta você, em sala de aula, retirar, como os livros retiraram, a palavra idade das trevas para o período que a igreja governou, com mais supremacia, quer dizer, e continuar chamando esse grupo de iluministas. Porque esse grupo só é chamado de iluministas porque, para os análises historiadores da época, eles trouxeram luz sobre as trevas. Onde estavam as trevas? No conhecimento da igreja passada. Ou seja, eu, particularmente, dando aula, eu desfaço as duas coisas. Não há idade das trevas, como também não há iluministas, no sentido de serem pessoas que vão guiar as outras para a luz. Não, não tem esses aqui, não. Eles têm seu valor histórico, suas contribuições para quem acredita nelas, mas se eu desconstruir a palavra idade das trevas, eu preciso desconstruir que esses caras não estão levando ninguém para a luz. Porque ninguém estava em trevas. Eu posso até chamar eles de
os que trouxeram outra luz, os da nova luz, os que também têm luz, mas não de iluministas. Porque senão eu vou voltar para o zero. Vou dizer que sem eles estava todo mundo em trevas. E não é assim. Então esses iluministas, eles podem até ser chamados, na minha opinião, como historiador, de uma outra luz, iluminados diferente, uma nova luz para ele, seja lá o que for. Mas iluministas não, porque essa palavra é cunhada em cima de Idade das Trevas. E se eu Exato. desfaço uma, eu vou ter que desfazer a outra. Não posso continuar chamando esses caras de iluministas. Diga aí, cara. Rapaz, foi bem colocado por você, Anderson. De fato, tentar colocar esse período como sendo iluminista é justamente para tentar evidenciar de que, de fato, o outro período anterior era um período trevoso e esses homens trouxeram luz. Mas, como já dissemos, sem aquilo que é conhecido como revolução científica, não se poderia haver iluminismo, para que fique muito claro. Só para você ter uma ideia, o iluminismo só vai surgir um século depois da Revolução Científica, um século depois. E outra, se for a escola francesa, só para você ter, se for a escola francesa, é 200 anos depois. Eu estou colocando um século depois uma escola de historiadores mais modernos. Porque se você pegar os próprios historiadores franceses, eles vão colocar com a morte de Luís XVI, né? Somente um século depois. Ou 200 anos depois, 2 séculos depois. Ou seja, meu amigo, você negar todos os princípios e todos aqueles que estavam produzindo matemática alta, alta matemática, com a revolução científica, dos padres e monges e daqueles que foram educados por eles, a própria produção de Galileu. Galileu é um cristão, rapaz. Galileu é um cristão fervoroso. E você negar a Galileu essa realidade e dizer que a produção dele não é uma produção profunda e tal, você pode até agora, nesse momento, a respeito de Galileu, dizer a igreja errou a respeito de Galileu. Pronto. Aí sim. Aí você é um professor correto. A igreja errou ao perseguir a descoberta de Galileu. Aí sim. Agora dizer que naquele período não houve a produção científica, só para você ter ideia, professores padres da época concordavam com Galileu, se você não sabe. Manifestar. O próprio Galileu teve que se retratar. Então você não pode simplesmente pegar tudo e fazer uma bagunça e dizer que aquilo era um período das trevas, não tem produção de nada. Quem seriam? Quem seriam os tais iluministas se não fosse a produção destes homens anteriores a eles? Ninguém. Seriam ninguém. Estariam tateando como esses homens tiveram que tatear para produzir uma matemática mais avançada. Porque se a matemática mais avançada, produzida pela escolástica e pelo período do renascentismo, não seria possível chegar às conclusões que se chegou logo depois, tanto no período da Revolução Científica, quanto no período iluminista, e principalmente na Revolução Industrial, na primeira e na segunda, que vai dar origem às produções do século XX, principalmente, né? Anderson. Iluminista, como é que é a Vavi Pacheco e os livros trabalham eles? Eles vão trazer. Existiu até cristãos que se consideraram iluministas, né? Para muitos amigos de Lutero iluministas. Né? Lutero foi protegido pelos iluministas para muita gente, porque na época, como Lutero estava rompendo com o catolicismo daquela época, os iluministas o protegeram, né? Porque os iluministas viam no catolicismo algo a ser destruído, diluído, tal. Muitos não porque gostavam do Lutero, mas porque queriam destruir a razão da igreja e por aí vai. Então, a nossa fonte aqui, ela diz o seguinte, o que nós estamos usando, né? Os iluministas, eles são filósofos que buscavam estabelecer uma cultura civilizatória que não passasse pelos viés da igreja e apenas pelo conhecimento, pela filologia,
não tivesse influência da igreja. Ou seja, por isso que eu acredito que não há problema de você chamar esses caras de uma nova luz. E aí eu não estou julgando se essa luz é boa ou é ruim. Eu não estou aqui dando aula de teologia, então o meu julgamento aqui não é se uma luz é boa ou se ela é ruim. Estou falando questão de conhecimento. Esses caras propuseram o quê? Vamos caminhar numa nova luz. Que luz? Afastamos da igreja, a igreja não vai se intrometer mais em nada, e agora nós vamos olhar para o homem e ele mesmo. Acabou. Na Nada de perspectiva do homem. céu, nada de céu, nada de vida após a morte. É o homem, seu habitat, sua produção. É o antropocentrismo e o humanismo. Iluminismo é um antropocentrismo. Você pegar o iluminismo, ele tem as bases, ou ele está mesclado com tudo que o antropocentrismo e o humanismo vai enxertar de conhecimento nessa sociedade. É o homem Ele olhar está para ele mesclado por com o si. humanismo renascentista, né? Ele está mesclado com o Isso, humanismo isso. renascentista e que depois vai se fortalecer com o humanismo positivista, né? Sim, sim, com Augusto Conte lá na frente. Então, no século XVIII, começa esse movimento, viu, gente? Ao olhar para o século XVIII, essas pessoas começam a romper com a igreja. Romper com tudo que a igreja trazia. Aí, lógico, eu particularmente acredito que nesse momento, você seja cristão ou não, independente de ser cristão, esqueça isso. Como professor, faça as devidas considerações. Quais? O que essa sociedade ganhou em afastar-se da igreja? Ela evoluiu em quê? Ela evoluiu, ela melhorou, ela piorou. Por exemplo, Ricardo acabou de dizer, tem duas coisas que mesmo nós cristãos, mesmo nós, porque nós somos teólogos e nós sabemos que em dados momentos a igreja, não vou usar nem a igreja, alguns representantes da igreja, em dados momentos históricos, por não entender de fato as escrituras, atrapalharam alguns avanços na medicina e na ciência. Ou seja, eu ainda posso dizer mais. Alguns cristãos, por compreender a Bíblia de uma forma tão viva para ele preferiu também. É um direito dele. É engraçado. Deixa eu abrir aqui um parêntese. É engraçado que o budista vai para o meio do mato viver, rejeitando tudo e todos, e é uma coisa linda, maravilhosa. É um homem santo, é um homem do céu. E o cristão, naquela época da Idade Média, desejar se afastar do conhecimento científico é um idiota. É um negócio assim, sabe? Sabe? Quer dizer, o Esse, budista. dua, esse, Diga, pode falar. esse dualismo interpretativo é ridículo. Pelo amor de Deus, É, percebe-se claramente a tendenciosidade. Não se pode mais. é uma balança É, desigual. desigual, exatamente, é uma balança desigual, É, né? Ela tem dois fatores, né? Dois fatores. Vai lá, continue. é isso. Então, assim, nesse período que nós estamos colocando o iluminismo, eu acho interessante você, professor, você, aluno que está vendo esse vídeo, faça as devidas considerações. Não há problema, como disse Ricardo. Por exemplo, uma coisa que os historiadores falam muito. Ah, mas se a sociedade continuasse olhando para a igreja naquele dizia que não se podia tocar. Tem uma série que eu esqueci o nome agora, que trabalhou muito bem essa situação. Pessoas na Idade Média, médicos, tendo que esconder corpos para poder abrir e estudar de uma melhor forma o que a igreja proibia, porque tinha os seus conceitos É. cristãos. Mas o que eu estou falando, gente, faça a crítica correta. A igreja tinha as suas concepções como igreja, Da não para violação do entender corpo. isso, para entender que não havia de tocar no corpo. Você pode até dizer que ela não. Por que eu digo isso? Porque quando o professor de história que está me ouvindo aqui quer defender a religião afro,
Quer defender a religião hindu? Ele defende. Tem professor que defende tribo matar criança, porque faz parte do culto religioso deles. Mas quando a igreja diz que naquele momento ela entendia que não deveria tocar no morto, porque a Bíblia que ela prestava fazia isso, né? Porque tem textos na Bíblia que não se deve tocar numa pessoa morta, e aquela geração cristã via isso com muito cuidado. Por mais que hoje já avançou, hoje o cristão já toca no morto, mas nós estamos falando de uma geração que tem muito da cultura hebraica, judia. E os judeus não tocavam, não tocam, não mexem. Então, assim, se você é historiador, alguma coisa, vai estudar teologia, vai estudar a cultura teológica, vai estudar a cultura hebraica e judia e entender por quê? Porque é muito simples. Há uma boa vontade absurda de compreender por que a religião A ou B fez aquilo naquele momento. Há uma compreensão absurda. Os antropólogos se esforçam, os historiadores se esforçam para compreender Anderson, por que aquela religião. Mas quando é o cristianismo, dane-se. Ninguém quer entender, não. o Anderson, há um esforço até monumental, gigantesco, né, para poder tentar explicar e justificar o canibalismo, minha gente. É brincadeira? Tenta se explicar. Foi encontrado algum tempo atrás aí, mais de 2.000 corpos de bebês do período onde os celtas antigos ingleses praticavam suas bruxarias a seus deuses. E eu vi historiadores tentando, antropólogos, tentando justificar a prática. Gente, mas quando se trata dos cristãos, do cristianismo, pedra sobre pedra. Desculpe interromper. Pode Então, se falar. você... Isso, eu vou fazer a minha última fala, já vai dar 18h30 e realmente eu quero parar 18h30, 18h40. Nós temos eu tenho outro momento com o pessoal aqui da igreja. Mas é o seguinte, a consideração que eu estou fazendo aqui é como historiador. Se eu preciso, como historiador, procurar compreender por que aquela tribo africana fazia tal coisa, não é concordar. Por exemplo, eu discordo da igreja não ter permitido a ciência avançar. Discordo. Porém, eu entendo. Eu compreendo por que a igreja fez isso. Qual era a visão da igreja nisso? É só ter um pouquinho de boa vontade. Você vai compreender por que a ciência e a igreja, nesse período da Idade Média, em alguns assuntos, caminharam de forma distoante. Então, eu quero encerrar minha fala e depois o professor Ricardo encerrar dele. Nós vamos iniciar aqui, parar iniciando. Né? Os iluministas do século XVIII trouxeram essa nova luz. Essa luz de quê? Abandonando o que a igreja diz e vamos seguir o que nós pensamos. O meio ambiente, a sociedade, o que nós falamos, é o progresso do homem pelo homem. Professor, como professor de história, o senhor acredita que esse rompimento trouxe algum benefício? Sim, trouxe. Alguns benefícios trouxeram. Mas também trouxeram malefícios. Então, o professor precisa saber lidar com essa verdade da fonte. Trouxe benefício no sentido de que, em alguns pontos, a igreja precisava para que mais pessoas fossem salvas, remédios fossem descobertos, tecnologias fossem avançadas, ciências no que diz respeito à astronomia fosse melhorada. Então, assim, precisava de um avanço. Mas eu não posso demonizar um grupo de pessoas por causa de erros pontuais, como eu não faço com outros povos no livro didático. Então, eu preciso analisar, eu preciso ser fiel àquilo que está lá.
É como o Ricardo falou. Quer falar mal da igreja quando perseguiu Galilei? Fale, não tem problema. Agora fale bem dela quando ela produziu pinturas majestrosas, quando ela produziu poesias maravilhosas. Fale bem dela quando ela deixou um legado das melhores faculdades que o mundo tem. Fale bem dela quando ela fez. Fale mal quando ela errou. Fale bem quando ela fez. E isso precisa ser aplicado a qualquer fato, a qualquer indivíduo, a qualquer música, a qualquer objeto de história que for analisado. Aqui eu encerro a minha fala. Nós vamos retornar a partir do século XVIII e eu vou deixar o professor Ricardo, né, fazer o encerramento. Mas eu quero que você passe esse vídeo. Pode passar para o professor de história. Ó, meu professor, eu posso passar para ele? Passe. Para o aluno, para a diretora. E pode mandar fazer comentários. Que nós não estamos fazendo isso aqui escondido. Pelo contrário. Não. Nós queremos que as pessoas discutam, abram os olhos, questionem o que nós estamos dizendo. E vamos seguindo. Tá bom? Valeu. Já agradeço. A coisa é tão aberta que eu publiquei o vídeo no grupo de história de professores do estado da Bahia. Tô perdido. Eu queria encerrar fazendo um comentário a respeito do que comentou aqui o professor César Manieri. Ele perguntou assim: será que a Bíblia sabia dos problemas de contaminação? Por isso era necessário não tocar e não mexer? A população não tinha noção desse problema. César, pelos meus estudos de fontes do período, haviam dois motivos que a igreja se opunha a essa questão. Um dos motivos era o que Anderson tinha tocado na live, que era o motivo de consagração diante de alguns textos. Os monges estavam consagrados, a maioria dos médicos eram monges, estavam consagrados e muitas pessoas faziam essa consagração. O segundo motivo é esse que você colocou aí, que era o motivo descrito no livro de Levítico e de Deuteronômio a respeito de pestilência. Então, quando a igreja percebia, e a maioria dos médicos eram da igreja, quando ela percebia que havia uma contaminação e várias pessoas estavam morrendo, a igreja proibia que as pessoas tocassem nos corpos justamente para que a peste não se proliferasse. Aí eu pergunto, será que o professor de história não investigou isso para perceber e dar a resposta correta dentro de sala de aula? Então, de fato, né, como o Anderson muito bem colocou, fica essa lacuna de que o professor não tem praticado uma investigação saudável, a fim de que o seu ensino seja saudável, a fim de que haja amparo e peso de balança, tanto para quando ele fala de uma outra religião que ele gosta, para quando ele fala da religião cristã, né, da própria vida cristã. Então, eu encerro aqui também. Eu acho que a live produziu o seu momento. Queria só pedir que compartilhem o vídeo, continue compartilhando, vale a pena. Depois estará no meu canal, no canal do professor Anderson, no YouTube. E na próxima aula damos continuidade. Eu acho que perceber a grande produção da igreja na Idade Média, tanto científica quanto literária, e ao mesmo tempo a produção no feudalismo de avanço tecnológico da época, é sabedoria, é ser imparcial quanto à produção histórica em favor da sociedade nesses períodos que não tem a ver com o próprio período iluminista, que é o único período que parece que faz sentido para esses professores. Me perdoem ser muito direto, mas você precisa, professor, ser mais, como é que se diz, criterioso. Leia Bloch, leia Vavi Pacheco, leia outros autores, mas você não pode permanecer só nesses autores, você tem que ir até a fonte. Você precisa ter o seu olhar diante da fonte. Gente, muito obrigado mais uma vez. Agradeço a Anderson de novo, nossa parceria aqui, como sempre. Né? Tchau, tchau para vocês. Dá o seu tchau, Anderson. E lembrar, Ricardo, que logo, logo temos novidade na área de educação. Ah, com certeza! Já está até aí na imagem do Anderson. Depois nós vamos mandar ver aí com uma publicidade mais pesada. Forte abraço a todos. Tchau.